é a endometriose? É o crescimento de uma membrana de dentro do útero, que é o endométrio, em outro local. Não se sabe exatamente o que causa, sabe-se os fatores de risco, quer dizer, quais são as mulheres que têm mais risco. E tem várias teorias, que a menstruação ou essas células, elas voltam através da trompa no período menstrual e se implantam na região dos ovários ou na cavidade, no revestimento da cavidade pélvica, ou então uma outra localização que seria como que um crescimento mesmo das células, isso teria mais um comportamento genético, quer dizer, é uma alteração que tem a ver mais com a formação embrionária da pelve ou do trato reprodutor da mulher. O que é importante a gente saber da endometriose? Como que nós fazemos para evitar? Porque os seus fatores de risco são o aumento de fluxo menstrual, mas principalmente, o que a gente considera mais, que esteja aumentando, é o fato das mulheres deixarem para engravidar em idade mais tardia, que é a média hoje acima de 30 anos, terem um número menor de gestações e período de lactação, que hoje em torno, as mulheres em média, 20% das mulheres têm 0 filhos, ou então entre 1 e 2, então são períodos de descanso para esse endométrio, para esse ciclo menor. Então tem aumentado muito a incidência da endometriose e ela é a causa principal de infertilidade nas mulheres acima de 30 anos e de dor pélvica e de necessidade de cirurgia ginecológica. Então, claro que a gente não vai mudar o comportamento, as mulheres vão continuar tendo filhos até mais tarde, vão continuar tendo um número menor de filhos. Então, qual é a nossa preocupação? Valorizar os fatores de risco. Quais são as mulheres que têm risco de ter? Isso começa na adolescência. Então, toda adolescente que tem cólica menstrual deve ser avaliada se não tem fator de risco. Toda adolescente ou jovem que tem histórico familiar de endometriose deve ser avaliada. E o mais importante é aquelas mulheres que têm cólica menstrual, começam a usar pílula anticoncepcional e a cólica não melhora. Porque não estou querendo dizer que toda mulher que tem cólica vai ter endometriose, mas toda mulher que tem endometriose tinha cólica na adolescência. Então isso é um fator importante. Bem como aquelas meninas ou moças ou jovens que têm fluxo menstrual abundante. Por quê? Elas vão ter esse implante dessas células e elas não vão ter pausa da menstruação por um período de lactação ou de gravidez. Quer dizer, elas têm esse implante e não tem essa pausa que acontece durante a gravidez, que volta a diminuir. Então, antigamente as pessoas falavam assim, a cólica menstrual melhora quando engravida. E é verdade, porque se a mulher engravida entre 18 e 22 anos, 24 anos, ela bloqueia esse tempo de manifestação da endometriose. Então, antes que o número de mulheres, o número de gestações por mulher ou idade era mais baixo, quer dizer, mulheres mais jovens que o número maior, a gente verificava a endometriose em torno de 35, 40 anos, numa incidência mais baixa, porque elas menstruavam menos. E hoje o que nós temos observado é muitas meninas, em torno de 28, 30, 32 anos, com manifestação clínica e com infertilidade. Então, todas as jovens que têm cólica menstrual, elas precisam ser avaliadas precocemente pelo risco da endometriose para serem medicadas. Basicamente, é a supressão do ciclo menstrual, quer dizer, você suprime, a mulher não menstrua. Isso é um tabu muito grande, porque muitas pessoas falam, não é normal não menstruar, mas para muitas mulheres, isso diminui a chance delas desenvolverem problemas depois com endometriose, como os miomas e como a infertilidade no momento que elas quiserem engravidar. Não que a pílula anticoncepcional, ela preserve o funcionamento do ovário ou o tempo reprodutor, mas ela ajuda a controlar várias doenças que podem causar ou que podem levar à infertilidade no período que elas quiserem engravidar.